Principais tipos de falácias, parte 8. Bem-vindos ao canal. Ao menos nos próximos minutos, você ficará um pouco mais racional. Seguindo com a nossa série, esta é a parte 8, com mais 6 falácias. 1. Petição de princípio, argumento circular. O que é? A falácia da petição de princípio ocorre quando o argumento assume, como uma de suas premissas, a própria conclusão que se deseja provar. Em vez de fornecer evidências independentes, o argumento apenas reafirma a conclusão de uma forma ligeiramente diferente, resultando em um raciocínio que gira em círculo. O argumento é logicamente válido, pois se a premissa é a conclusão, ela a sustenta. Mas é informalmente falacioso porque não é informativo, ele não prova nada de novo. Exemplo, contexto de crença-definição. Deus existe porque a Bíblia diz que ele existe, e a Bíblia é a palavra de Deus, portanto, é a verdade. Aqui a conclusão, Deus existe, é sustentada pela premissa de que a Bíblia é a palavra de Deus. Essa premissa, por sua vez, só é aceita se a conclusão, Deus existe, já for aceita, formando um círculo vicioso. Contexto de opinião-qualidade. O estilo de música X é superior porque ele apresenta as melhores músicas que existem. Aqui a premissa, o estilo de música X é superior, é apenas uma paráfrase da conclusão, apresenta as melhores músicas. Não há evidência, análise ou critério externo que justifique a superioridade que a pessoa alega. Por que é problemático? Esta falácia é destrutiva porque ela mascara a ausência de prova ao exigir que o ouvinte aceite a conclusão a priori. O argumento pode soar persuasivo porque é logicamente coerente, mas é fundamentalmente inútil para a prova. Isso impede o debate racional, pois a base do argumento, a premissa, não é um fato ou evidência, mas apenas a crença já assumida na tese que está sendo discutida. Como identificar? Sempre que o argumento parece fazer uma afirmação de forma muito direta, pergunte-se: a premissa que está sendo usada para sustentar a conclusão é apenas a conclusão reescrita? Pergunte-se: para aceitar a premissa, eu já preciso acreditar que a conclusão é verdadeira? Lembre-se, um argumento deve ter uma base externa à sua própria conclusão para ser informativo. 2. Falácia da inversão do ônus da prova. O que é? A inversão do ônus da prova ocorre quando, em vez de a pessoa que faz uma afirmação apresentar as evidências para sustentá-la, ela exige que o oponente prove que sua afirmação está errada. O ônus da prova, a obrigação de sustentar uma alegação, é indevidamente transferido de quem acusa ou afirma, o proponente, para quem questiona, o oponente, aproveitando-se da dificuldade ou impossibilidade de se provar uma negativa. Exemplo contexto de crença/evidência inatingível. Eu afirmo que existem duendes invisíveis no meu jardim que só aparecem à noite. Ninguém conseguiu provar que eles não existem, então eles devem estar lá. Aqui, a falácia exige que o cético prove uma negativa universal ou inatingível, a não existência dos duendes, em vez de o proponente fornecer a prova simples da existência deles. Exemplo contexto de fato-desinformação. Um político é acusado de ter declarado uma frase controversa em um discurso. Quando as pessoas pedem a prova dessa declaração, os apoiadores do seu rival pedem que se prove que ele não falou aquilo. Aqui, a pessoa que faz a afirmação transfere a responsabilidade da prova, a gravação, a transcrição, a fonte, para quem questiona, paralisando o debate e tornando a alegação verdadeira por padrão porque ele acredita na declaração, pois odeia aquele político específico. Por que é problemático? Esta falácia é destrutiva porque paralisa o debate e anula a necessidade de evidência. Se todas as afirmações fossem aceitas até que fossem provadas falsas, o mundo estaria repleto de afirmações extraordinárias, extraterrestres, magia, etc., que não precisariam de qualquer sustentação. Ela força o oponente a gastar tempo e recursos provando a negação, tornando a falsidade da premissa a exigência para a verdade. Como identificar? Sempre que a resposta a um pedido de evidência é "prove que estou errado" ou "você não pode provar que não é verdade, logo é verdade", levante o alerta. Pergunte-se: quem fez a afirmação extraordinária? O ônus da prova está sobre quem afirma, não sobre quem nega ou questiona.
Lembre-se, a ausência de evidência não é a evidência da ausência, ou seja, não conseguir provar que algo não existe não prova que ele existe. 3. Falácia da alegação especial, exceção especial. O que é? A falácia da alegação especial ocorre quando se aplica um padrão, regra ou princípio a outros, mas se invoca uma exceção injustificada para si mesmo, para seu próprio grupo ou para sua crença, quando esta regra deveria se aplicar. É a falha em manter a consistência lógica, argumentando que as próprias circunstâncias são únicas e isentas do mesmo escrutínio ou crítica que se aplicam a todos. Exemplo: contexto de crença/evidência. Meus poderes psíquicos não funcionam na presença de céticos porque a energia negativa deles interfere no campo. Se eles saírem, eu posso provar a verdade. Aqui cria-se uma condição especial ad hoc, a energia negativa, para explicar falhas em testes controlados, protegendo a crença da refutação sem mudar o método. Exemplo: contexto de regras de trânsito. Passar no sinal vermelho para chegar ao trabalho é errado e todos devem ser multados. Mas eu tive que passar porque estava muito atrasado para uma reunião importante. Minha situação é uma exceção, não se aplica a mim. Aqui, o argumento invoca uma circunstância pessoal, o atraso, como justificativa para ignorar uma regra universal, o sinal vermelho, sem que essa circunstância mude a validade da regra. Por que é problemático? Esta falácia é destrutiva porque anula o princípio da universalidade lógica e ética. Se as regras e os padrões não se aplicam consistentemente a todos, eles perdem seu valor e seu poder de coerção. A alegação especial transforma o debate em um exercício de subjetividade e conveniência, onde a verdade e a ética são determinadas por quem está falando e não pela consistência dos fatos ou princípios. Como identificar? Sempre que um argumento exige que uma regra universal seja suspensa para si mesmo ou para seu grupo, pergunte-se: a circunstância alegada, a exceção, muda o princípio ou apenas muda a conveniência para o proponente? Pergunte-se: o proponente aceitaria essa mesma exceção se ela fosse aplicada a um rival? Lembre-se, a regra é para todos, a conveniência não é uma exceção lógica. 4. Falácia da inconsistência. O que é? A falácia da inconsistência ocorre quando o proponente apresenta um conjunto de argumentos, afirmações ou crenças que se contradizem mutuamente, tornando-as logicamente incompatíveis. O erro não está em um único passo do raciocínio, mas na coerência interna do sistema de crenças ou declarações. A verdade de uma parte do argumento invalida a outra, tornando o argumento como um todo indefensável. Exemplo: contexto de valores-princípios. Eu acredito veementemente que o governo nunca deve interferir na economia e que o mercado deve ser totalmente livre. Mas, no caso de uma crise, defendo que o governo deve subsidiar e proteger a minha indústria específica para garantir que ela não quebre. Aqui, a defesa do livre mercado absoluto é logicamente inconsistente com a exigência de intervenção e subsídio em benefício próprio. As duas crenças não podem ser verdadeiras simultaneamente. Exemplo: medicamento, comportamento e saúde. O paciente alegava veementemente que seu bem-estar atual dependia totalmente de tomar os medicamentos psiquiátricos, mas logo depois decidiu parar de tomá-los por se sentir bem. Aqui, a premissa da dependência para o bem-estar é refutada pela prática, que é baseada na interrupção, que é baseada na crença de que a medicação não é mais necessária, uma contradição no plano de ação. Por que é problemático? Esta falácia é destrutiva porque destrói a credibilidade e a coerência lógica do proponente. A lógica exige que as premissas e a conclusão sejam consistentes entre si. Quando há inconsistência, o ouvinte não tem como saber qual parte do argumento aceitar e o conjunto de crenças se torna arbitrário e sem fundamento. Em essência, a inconsistência significa que o argumento prova de mais e de menos ao mesmo tempo. Como identificar? Sempre que o proponente faz duas ou mais afirmações que não podem ser verdadeiras na mesma realidade, pergunte-se: se a afirmação A é verdadeira, isso obriga que a afirmação B seja falsa? Pergunte-se: a regra que o proponente defende para a sociedade é a mesma regra que ele exige para si mesmo? Lembre-se, você não pode manter o bolo e comê-lo. 5.
Falácia da teoria irrefutável. O que é? A falácia da teoria irrefutável ou hipótese não testável ocorre ao apresentar uma teoria, hipótese ou crença de uma forma que é impossível de ser provada falsa, testada ou refutada, independentemente de qualquer evidência empírica. Se uma afirmação é estruturada de modo que qualquer resultado, positivo ou negativo, a confirma, ela se torna vazia de conteúdo lógico ou científico, pois não corre o risco de ser demonstrada como errada. Exemplo espiritual/pseudocientífico. Se o tratamento espiritual não funcionou com você, é porque você não acreditou o suficiente. Com fé verdadeira, funciona sempre. Aqui, qualquer falha do método vira falha do paciente, nunca do método. Exemplo contexto de conspiração. A ausência de evidências sobre a minha teoria de uma conspiração global só prova como ela é bem organizada e secreta. Aqui, o argumento transforma a falta de evidência, o que normalmente refutaria a teoria, em evidência da própria teoria, a prova do sigilo, tornando a alegação irrefutável pela própria lógica do sigilo. Por que é problemático? Esta falácia é destrutiva porque anula o progresso lógico e científico. Se uma hipótese não pode ser testada ou refutada, falseada, ela não pode ser considerada uma explicação válida no sentido empírico. Ela é apenas um dogma. Isso permite que crenças infundadas sejam mantidas indefinidamente, protegendo-as do escrutínio racional, pois elas se tornam verdadeiras por definição e não por evidência. Como identificar? Sempre que um argumento ou teoria usa uma cláusula de escape para explicar falhas, pergunte-se: existe alguma evidência concebível ou um teste que, se o resultado for negativo, faria o proponente abandonar esta teoria? Lembre-se, se uma teoria explica tudo sem poder ser provada ou refutada, ela, de fato, não explica nada. 6. Falácia do alvo móvel movendo as balizas. O que é? A falácia do alvo móvel ocorre quando um proponente muda os critérios ou as exigências para a aceitação de um argumento, evidência ou prova no meio da discussão, depois que a condição ou exigência original foi cumprida pelo oponente. É uma tática de evasão que garante que a conclusão original do proponente nunca será refutada, pois os critérios de satisfação são constantemente alterados, tornando a meta inatingível. Exemplo contexto científico evidência. Pessoa A. Se você me mostrar um único estudo científico revisado por pares que apoie sua afirmação, eu acreditarei. Pessoa B. Apresenta vários estudos que cumprem o critério. Pessoa A. Falaciosa. Ah, mas esses estudos não têm o tamanho de amostra que eu realmente queria, ou não foram publicados na revista mais prestigiada. Preciso de algo mais convincente. Aqui, a pessoa muda o critério de um estudo para estudos com requisitos específicos e mais rigorosos não mencionados antes. Exemplo contexto de habilidade ou sucesso. Meta inicial. Técnico é contratado com o objetivo de tirar o time da crise. Os torcedores protestam. Esse técnico não é competente o suficiente e não concretizará um bom trabalho nessa temporada. Após 5 vitórias. Foram contra times fracos, precisa ser contra times fortes. Após vencer times fortes, precisa ganhar um campeonato importante. Ele ganha um campeonato importante. Foi sorte, quero ver na temporada que vem. Aqui, o sujeito nunca se satisfaz, mesmo tendo os critérios iniciais respondidos, que seria do técnico não fazer um bom trabalho nessa temporada. Por que é problemático? Esta falácia é destrutiva porque anula o princípio do acordo mútuo e da falseabilidade. O debate racional exige que ambas as partes concordem sobre o que constituiria prova ou refutação. Ao mover o alvo, o proponente demonstra má-fé e impede qualquer conclusão baseada em evidências, pois ele está garantindo a imunidade de sua própria crença ou negação, tornando-a irrefutável de forma desonesta. Como identificar? Sempre que a resposta a uma evidência que cumpre a exigência original for uma nova exigência não mencionada antes, pergunte-se: este novo critério foi estabelecido no início da discussão?
O proponente concordaria com essa evidência se ela fosse apresentada por um aliado? Lembre-se, um debate racional não é um jogo onde as regras mudam após a jogada. Acabamos de ver mais 6 falácias que podem passar despercebidas, mesmo por pessoas bem informadas. Identificá-las não é sobre ganhar discussões, mas sobre pensar melhor. Na parte 9, vamos ver mais falácias para adicionar ao nosso arsenal de pensamento crítico. Se inscreva no canal, ative o sino das notificações e aguarde os próximos vídeos. Se este vídeo te ajudou a reconhecer melhor essas armadilhas, curta e compartilhe este vídeo para outras pessoas. Tenho certeza de que você já se deparou com algumas dessas falácias. Qual delas mais te incomoda? Ou, quem sabe, até percebeu se já não usou? Deixe sua valiosa contribuição sobre o que foi abordado. E lembre-se, o mundo nem sempre é racional, mas você pode ser. O que for aprendido de verdade jamais será esquecido. Quando todos estão pensando a mesma coisa, talvez seja o caso de ninguém estar pensando. Obrigado por assistir até o final. Até a próxima!